O Senhor me deu uma palavra em Gênesis 28, verso número 10. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali para dormir. E sonhou, eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, o Deus de Isaque. A terra que você agora está deitado, eu darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e guardarei onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei, até que se cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel, que significa casa de Deus. Fecha os teus olhos por 30 segundos. Pai bendito, nós oramos a Ti, Te bendizemos, Te engrandecemos, pedimos ao Senhor que fale conosco. Fale conosco da forma, da maneira que o Senhor bem desejar. Nosso desejo é sair daqui carregando uma palavra, porque a Tua palavra transforma o nosso caráter, renova as nossas forças, nos traz esperança, nos mostra aquilo que está oculto do nosso entendimento e dos nossos olhos. Nós somos dependentes do Senhor. Fale conosco e não te cales. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho Santo amado. Amém. Glória a Deus. Todas as vezes que eu faço bolo, eu não sinto nada, mas todas as vezes que eu vou pregar a palavra de Deus, há um temor, um frio, uma sensação de incapacidade. Isso é bom, porque a gente continua na dispensação dele. Às vezes, evangelista Daiane, eu fico imaginando como Deus realmente escolhe as coisas doidas deste mundo, as coisas malucas. Deus, Ele é especialista em escolher coisas malucas, gente doida. Deus, Ele é fora da curva. Ele literalmente, Ele não é uma pessoa. Ele é Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque Ele escolheu um dos caras mais doidos da Bíblia, que é esse cara chamado Jacó. Ele escolheu Jacó. Ele escolheu eu, escolheu você. E muitas vezes a gente pergunta, né? Eu, Senhor? Quer falar através de mim? Quer me usar para fazer uma oração, pregar a Tua palavra, cantar uma música? Enfim, Ele também nos escolheu. E a gente sabe que a gente é doido, né? A gente é igual criança. A gente não é gente, não. A gente é doido mesmo. E eu falo que é extremamente louco, porque no verso 14 que nós acabamos de ler, Deus, Ele fala assim para Jacó: a ti e a tua descendência eu escolhi. A ti, Jacó, e a tua descendência eu escolhi para abençoar todas as famílias da terra. Meu Deus. E por que eu
estou dizendo aí? Porque, Abraão, se você olhar para Jacó, quem é Jacó para abençoar alguma família? Aos olhos dos homens, quem é Itamar? Jacó, para que Deus venha falar: eu escolhi você para abençoar todas as famílias da terra. Não é uma ou duas, não, é todas as famílias. Através de você serão abençoadas todas as famílias. Quem é Jacó? Que exemplo de família tem Jacó? Que gabarito tem Jacó? Mas isso é aos olhos dos homens. Aos olhos dos homens, Jacó não tem condição de falar de família. Aos olhos dos homens, Jacó não tem condição de aconselhar ninguém. Não tem condição de pôr as mãos para abençoar família alguma. Mas Deus diz: em ti serão abençoadas todas as famílias. Estou dizendo que Jacó não tinha gabarito algum. Por quê? Porque Jacó era o camarada que estava fugindo da tua casa. Jacó era o camarada que criou uma confusão no meio da família. E ele estava em fuga, fugindo de sua casa, porque ou ele foge, ou acontecia ali um homicídio. Jacó, ele foi o pivô da separação da família. Jacó foi a razão a qual a sua mãe nunca mais viu o rosto dele. Jacó não tinha poder diante dos homens de ser uma referência para famílias. Não tinha. Aliás, a família de Abraão não tinha. Porque se você pegar o histórico, você vai ver que a família de Abraão não tinha gabarito para receber uma bênção tal. A família de Isaac também não tinha. Jacó muito menos. E quando eu vejo a expressão na Bíblia aqui dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, sabe o que eu enxergo, Letícia? Deus falando assim: eu sou o Deus que transforma pessoas. Quando eu vejo a expressão na Bíblia dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Isaac, de Jacó, eu vejo como uma tradução Deus dizendo: eu sou o Deus que tira o homem da sujeira, da incapacidade, da imoralidade, e capacito esse que eu escolhi para ser a minha representação, seja na família, seja em qualquer outro lugar. Não é isso que 1 Samuel 2,8 diz? Que o nosso Deus é um Deus que tira o homem do monturo e coloca para sentar perante príncipes. Deus não tem um castelo para você com um trono. Ele tem este lugar de príncipe de Deus, a qual você está vivendo hoje e talvez não dá valor. Você é um príncipe, você é uma princesa de Deus, que foi transformado por Deus. Deus, quando chama Abraão, Abraão era crente? Não. Deus, quando te chamou também, você não era. Tá de falar as coisinhas, mas eu gosto disso. Porque tem gente pensando que Deus está chamando o santo. Não, Ele chama os Jacós, Ele chama os Abraãos, Ele chama os Isaac, que foi orar com 40 anos quando viu que a sua esposa não gerava. Abraão não era crente quando Deus o chamou. Isaac não era crente. Isaac ficou crente depois que orou, porque... Foi no decorrer da vida dessas pessoas, meus irmãos, que eles se tornaram pessoas melhores. Decorrer da vida. Eu não sei você, mas no decorrer da minha vida eu estou me tornando melhor. E não é porque eu ando chutando pedra. É porque eu ando com a cabeça no lugar falando: que besterol eu ando fazendo ultimamente. Ai, como eu falei coisas que eu não deveria ter dito de cabeça quente. Como eu tirei Deus do trono e me coloquei lá quando eu comecei a julgar as pessoas. Tudo isso vai fazendo você ficar uma pessoa melhor a cada dia. No decorrer da vida de Abraão, Abraão foi melhorando.
No decorrer da vida de Isaac, Isaac foi melhorando. No decorrer da vida de Jacó, o Jacó que Deus havia abençoado também foi melhorando. A Bíblia diz, meu pastor, que o Jacó ele sai de Berseba todo atrapalhado. Todo atrapalhado. Ele chega em Harã, cujo texto nós lemos, todo bagunçado. O irmão queria matar, a família estava em colapso. Mas a Bíblia diz que no caminho, enquanto Jacó estava indo na direção a qual o Isaac havia dito, no caminho, Deus foi transformando a vida deste homem. Mas é no caminho que a transformação acontece. É no caminho que o Pai te direcionou a andar para chegar até o lugar que você vai encontrar descanso. O nosso Deus é um Deus de transformação, e eu fico feliz da vida quando eu vejo os meus filhos sendo transformados, quando eu vejo o Mauro sendo transformado, quando eu vejo um irmão em Cristo sendo transformado. Eu louvo a Deus, porque o nosso Deus é um Deus de transformação. O nosso Deus é um Deus que pega o traficante e a prostituta e coloca no altar para poder pregar a tua palavra. Deus é especialista em escolher quem não presta. Por isso tem tanto conflito dentro da igreja, irmão com irmão, porque não entendeu ainda, não é maduro o suficiente para entender que quem entra aqui não entra santo, é só perturbado. Mas que no caminho vai sendo transformado. Tem um ditado que diz assim, Gabi: quando Deus não muda as coisas, Deus muda quem? As pessoas. Deus, quando não muda as coisas, Ele muda as pessoas. E às vezes a gente ora a Deus dizendo: Senhor, muda tal ambiente, muda tal coisa na minha vida. E Deus está falando: não, eu não vou mudar nada, vou mudar você. Não vou mudar o ambiente, eu vou mudar você, porque você vai ser alguém que eu não vou usar o ambiente, eu vou usar você. Eu não vou usar a Débora, o ambiente. Para de orar para Deus mudar o ambiente. Fala: Deus, me muda, muda o Mauro, muda a Bruna, muda a Ellen, muda a Verônica, muda. Ele vai mudar eu e você. Porque quando Ele nos muda, Ele consegue nos usar para abençoar outras pessoas. Deus está à procura, Deus está olhando para a terra, como diz o salmista, procurando alguém a qual Ele possa usar. Deus está procurando, Pedro. Deus está procurando. Nosso Deus é um Deus de coisas novas. Deus é um Deus de coisas novas. Olha para mim. Oração que nós fazemos a Deus falando: Senhor, faz uma reforma no meu casamento. Jesus, faz um remendo aqui no meu ministério para que algumas coisas... Para. Você não entendeu que o Deus é Deus de coisa nova? Nosso Deus é Deus de coisas novas. Deus não vai ficar fazendo remendo. De restauração, que Ele vai fazer a restauração, mas Ele não vai começar por ninguém, Ele vai começar por você. Você é a porta que Ele vai iniciar. Ai, Deus, muda o ambiente no meu emprego, e você é o mesmo Jacó lá dentro. Não. Me abre uma porta nova, Jesus. Sabe que a oração não tem que ser diferente? Deus, trabalha em mim, porque Ele abre uma porta nova e você é o mesmo. Jacó estava vivendo um momento difícil da vida dele. Vocês conhecem a história, eu não vou entrar nisso. E por isso ele estava saindo da casa do pai. Conflito com teu irmão. Ele pega as tuas coisas, sai. E o pensamento de Jacó aqui só tinha um: recomeçar a vida dele. Recomeçar.
Ele queria viver uma nova vida em outro lugar, viver um novo tempo em um outro lugar. Na casa do pai dele não tinha mais como, não tinha mais clima. E Jacó sai. A Bíblia diz que 3 dias de viagem. Eu fico imaginando 3 dias você da Canela, porque quando você vai pesquisar no Google a diferença entre tal cidade lá em Israel ou em qualquer lugar aqui, o texto diz aqui que era 800 quilômetros de distância. Esses dias eu dirigi 600, eu quase morro dentro do carro. 800 km de Harã até a casa de Labão. Era chão. O texto diz no verso de número 11 que Jacó cansa, e quando ele cansa ele para. E nesse momento que ele para, Itamara, ele pega uma pedra que estava ali naquele lugar mesmo, e ele faz um travesseiro, e ali ele descansa, ali ele deita, ele dorme. Ele para no caminho, porque às vezes você precisa parar para renovar as forças. Às vezes você precisa sentar para ouvir a Bíblia. Às vezes você precisa parar um pouco de fazer oração na igreja e fazer oração na tua casa. Às vezes você precisa sair um pouco do púlpito e começar a fazer da sua casa o altar de adoração. E o texto diz que ele para no meio do nada, não tinha nada, presbítera Verônica, naquele lugar. Mas ele para, e quando ele para, ele começa a descansar ali. Eu fico imaginando se nos dias de hoje a gente olhar para o Jacó e ia falar: está em situação de rua, está em situação de rua. Ele pega uma pedra e coloca. Irmãos, eu tenho uma dificuldade de relaxar com um travesseiro. Imagine uma pedra. Qualquer um que passasse naquele lugar ia falar: esse cara não tem onde morar. Não tem, ele está perdido. Ele está sem direção, mas não estava sem direção. Ele não estava perdido. Ele não estava perdido. A Bíblia diz no verso 3 e no verso 4 do capítulo 28, que nós só lemos para frente, que Jacó não estava perdido. Jacó saiu da casa do pai dele carregando uma bênção. Ele saiu da casa do pai dele com uma direção do pai. O texto diz que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, meu filho. Faça com que você seja fecundo e multiplique para que você venha a ser uma multidão de povos. Olha o verso 4, que ele lhe dê a bênção de Abraão, você e a sua descendência, para que você possua a terra das tuas peregrinações. Ele estava indo em direção à casa do seu tio, e ele carregava com ele, Fernanda, uma bênção, uma palavra. Sabe o que eu acho lindo e interessante, Maiara? Porque muitas das vezes nós estamos assim como Jacó, não fugindo da casa do pai, não num estado de destruição, de morte no meio da família, mas a gente foge nas dificuldades. A gente também enfrenta lutas, e a pior luta que a gente enfrenta é no âmbito familiar. É na área da saúde, onde a medicina não dá um norte, não faz nada, e os monstros crescem, e a gente não consegue ver saída. E durante esse processo todo, a gente começa a se sentir o que, Marcelo? Carente. Porque a gente fala: poxa Deus, o quanto eu tenho promessa, o quanto eu te servi, o quanto eu oro, o quanto eu faço isso, o quanto eu faço aquilo. Vai bater na nossa vida uma carência. E isso vai causando em nós o quê? Cansaço, desânimo, esgotamento físico, esgotamento espiritual. E tudo que a gente deseja num momento como esse do Jacó é recomeçar. Mas recomeçar como? Se não temos um norte, se não enxergamos nada. E o que eu acho lindo é que esse cara, ele para no meio do caminho, ele pega aquela pedra e ele começa a descansar.
já enfrentou alguma coisa na sua vida assim, que você falou, cara, que pedra, o que eu vou fazer para resolver essa situação? E às vezes ela é tão grande, Priscila, que você não consegue enxergar o outro lado mesmo. A gente não consegue mover a situação de lugar, a gente não consegue mover. A gente passa no médico e antes de sair os exames, a gente vai no Google, começa a procurar sobre aquele sintoma e os monstros vão crescendo ainda mais. Às vezes aquele filho adolescente que sempre te respeitou, que sempre foi uma bênção, daqui a pouco começa a virar A gente fala, meu Deus, não foi para isso que eu tive um filho, não foi para isso que eu gerei. Às vezes você começa o ano cheio da moeda. Cara, e quando chega em março você fala, meu Deus, o que aconteceu, pai? As coisas viraram de cabeça para baixo. Mas quando eu olho para esse texto, eu acho maravilhoso, porque no meio dos problemas, o Jacózinho aqui, ele não entra em desespero. Pelo menos o texto não diz isso. Você não vê Jacó dando chilique, você não vê o Jacó tendo nada disso. Porque normalmente nos momentos de problema, pastor Nadia, a gente quer voltar. A gente quer retroceder, a gente quer parar, a gente quer morrer. Mas Jacó resolve parar e descansar. E foi neste momento de descanso que Jacó descobriu que ele estava sobre uma bênção. Meu Deus. Pega isso, porque eu sei que muita gente é crente, entra na igreja, mas quando passa um tempo, a gente esquece que a gente está sobre a bênção, que a gente vive sobre uma promessa, e no meio dos problemas a gente se perde, a gente pega alternativas, a gente não recalcula a rota, a gente vai indo feito um doido desvairado, mas mesmo saindo da casa do pai, o pai diz, olha, tem uma direção, tem um lugar, é lá que você vai ser feliz, a gente se perde. Mas entenda isso, quem está sobre a bênção do Pai. Eu venho como um pastor te dizer hoje, eu não sei por que Deus está falando isso, e eu falei, cara, eu vou falar o que o Senhor quer, Pai, mas quem está na bênção do Pai, pode deitar, descansar tranquilo. Eu não sei quantos estão com o coração aflito, angustiado neste lugar, mas eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui dentro, e Deus manda dizer, pode descansar tranquilo no meio do caminho, porque você está sobre a bênção do Pai. Em meio às tormentas, descanse, descanse, porque aquele que te abençoou, ainda quando você era uma criança, Ele é fiel de estar com você, por todos os cantos que você colocar os teus pés. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Eu digo isso baseado na Bíblia. O verso 15 que nós acabamos de ler, ele diz isso a respeito de Jacó. E esse texto não está aqui porque o escritor não tinha o que dizer. Esse texto está aqui para dizer que assim como ele acompanhou Jacó, que era uma bênção do Pai, ele também está nos acompanhando. É assim que eu enxergo a Bíblia. E esse texto no verso 5 diz, eis que eu estou com você, eis que eu te guardarei. E não é por onde você andar, é por onde você andar. Eu farei que você volte para a terra da promessa, Jacó. Eu farei com que você volte em segurança, porque eu não vou te abandonar até cumprir tudo que eu te prometi. Tem gente que entrou aqui nesta noite com promessas que estão no teu coração esquecidas, mas não está esquecido no coração do teu Pai. Não está esquecido no coração do teu Deus, daquele que te gerou, daquele que te tirou de situações, te deu um norte, te deu um destino, te deu um GPS chamado Jesus, e disse, vai para o alvo porque você vai ser feliz. Pode pai e mãe abandonar, mas o Senhor jamais vai te abandonar. Jamais. A primeira lição que eu aprendo com esse texto aqui, que nós estamos cansados de saber de cor e salteado, é que nós devemos, em tempos difíceis,
em tempos difíceis, descansar. Descansar é onde, pastor? Fora da igreja? Em qualquer lugar? Em qualquer esquina? Em qualquer aconchego? Não, no Senhor. No Senhor, porque não é fácil descansar no Senhor. Não é fácil descansar em Deus. Não é. Não estou aqui para dizer que é fácil, não. Mas quando você lê a Bíblia, você precisa aprender que os problemas, que as dificuldades não podem roubar o teu sono e a tua paz, porque sem sono, sem paz, sem noite de descanso, não há quem consiga prosseguir no caminho. Aprenda a dormir sobre os teus problemas. Pastor, sangue e fogo, que nem diz a Letícia. Como a gente descansa, pastor? Você não sabe da minha vida, eu não sei, meu irmão. Mas a Bíblia diz no Salmo 37, o verso de número 5, que você ama tanto de ler, ele diz assim, pelo menos uns 3 versículos em diante, eu acho maravilhoso isso, e eu vou ler para você. Diz assim: entregue o seu caminho para quem? Para o pastor? Para quem? Confia no seu amigo? No seu dinheiro? Nas suas forças? Não, confia nele, e ele vai fazer o quê? Tudo, tudo, tudo. Olha o verso 6. Olha o verso 6. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, que o seu direito brilhe como o sol do meio-dia. Vamos ler o verso 7 para a gente dar um glória gostoso? Jacó, descanse no Senhor. Eu sei que tem Jacó aqui hoje. Descanse e espere, não no seu poder, não na sua sabedoria, mas espere nele. Calma, relaxe um pouco. Tanta gritaria, tanto nervosismo, porque você olha para a direita, olha para a esquerda, Hugo, e você vê ímpios prosperando, mas o texto diz: não se irrite por causa daquele que prospera em seus caminhos maus. Tira os olhos dessa cambada. Tira os olhos. Há uma recompensa para quem deita e descansa em Deus. Há uma recompensa para quem deita, descansa no Senhor. Espera, Cíntia, no Senhor. Porque quem vai fazer todas as coisas é Ele. É Deus. Descanse e Ele tudo. E Ele tudo. Eu sei que tem gente de oração, tem gente de palavra, mas nada disso vai ser suficiente se você não descansar no Senhor. Se você não confiar em Deus, não adianta você orar, não adianta você ler palavras. Se você não confiar em Deus, não vai adiantar nada. E você não vai aprender a confiar em Deus quando você estiver bem. É quando está tudo ruim. É quando a tempestade se forma no barco. Teve um dia, pastor Nadir, que alguém chegou para mim e falou assim: pastor, o que eu faço para vencer a ansiedade? Eu falei: Jesus, não sou psicólogo. Aí me veio o texto que onde diz o quê? O Pedrão falou. Como está falando de Pedro aqui bastante? O Pedro falou o quê? Lance sobre ele toda. E quando ele manda lançar, ele fala algo que eu acho maravilhoso, eu acho lindo, Maiara, porque ele diz assim: ele vai cuidar de vocês. Mas sabe o que é o problema? É que a gente não lança. É que a gente não solta a bendita preocupação. A gente não desagarra. A gente não desapega. A gente não deixa, a gente não larga. A gente ora, apresenta para Deus, mas continua dentro. Continua aqui grudadinho, feito uma pneumonia nos nossos pulmões. Mas só existe uma forma dele cuidar: é se você lançar sobre ele. Ah, meu Deus do céu. Não tem outra forma, pastor Maurício. E a Bíblia garante, Armando, ela garante que o Senhor vai cuidar. Se você lançar sobre ele, se você descansar, lançar sobre ele,
os teus problemas, a Bíblia está assinando isso, que Ele irá cuidar de você, Ele irá cuidar de nós. Jacó só conseguiu seguir a sua viagem rumo à bênção do Pai, versos 3 e verso 4 que nós já lemos. Por quê? Porque ele parou para descansar. Ele parou. O Kaique, eu já fugi muito tempo de problemas. Por muito tempo eu já fugi de problemas. Até um dia que eu ouvi um ancião dizer assim: quando os problemas vierem, no dia seguinte você vai para cima dele. Meu Deus, isso, como vale muito mais o conselho do que o ouro e a prata. Apareceu um problema no teu trabalho com a tua esposa, no dia seguinte vai para cima, resolve esse negócio logo. E aí você espera que o Senhor vai fazer tudo. Se tem uma coisa que a gente não pode ficar, é escravo de Satanás, com dívida com ele. Não. Está cansado dos problemas? Jesus fala o quê? Vem para mim, vou trazer alívio. É leve o que eu tenho, é suave. E o interessante é que esta palavra de Jesus, que há 2000 anos atrás, ela é mais atual do que o Google hoje. Por que está dizendo isso, pastor? Porque nós somos uma geração que estamos cansados dos problemas. Estamos cansados das lutas. E aí você para poder prestar atenção na Bíblia e você vai falar: cara, Deus não me fez para viver uma vida de estresse. Deus não me fez para viver uma vida de pressão. Pastor, aonde o senhor tirou essa loucura aí? Da Bíblia. Mateus capítulo de número 6, verso de número 25 até o verso de número 27. O Jesus no sermão, ele diz o quê? Por isso eu digo a vocês. Por isso o quê? Ele está falando de um contexto. Não se preocupe com a sua vida, quanto de comer, de beber, o corpo, o vestuário. A vida é melhor do que o alimento, e o corpo é mais do que as roupas. Aí ele diz assim no verso 26: observe o céu, as aves que não semeiam, não colhem, não ajuntam em seus celeiros, no entanto, o Pai de vocês é o Pai. Irmãos, você tem um Pai. Então não viva como se você fosse órfão. Você tem um. E não é um pai, é Abba, paizinho. É um paizinho. E ele não é um pai exclusivo de certa classe de crente. Ele é o Pai nosso. Verso 27 diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar, pastor Solineudo, um côvado ao curso da tua vida? Isso quer dizer que ele não nos fez para viver no estresse, na preocupação. Quem consegue aqui nesta noite fazer que nem Jacó? Em meio aos problemas, em meio às lutas, para um pouco, pega o que tiver na tua frente, relaxa na presença do Pai, descansa na presença do Pai, faça uma noite tranquila lembrando: eu estou sobre uma palavra, eu estou sobre uma bênção, eu estou sobre um caminho, eu não estou perdido, eu tenho um GPS chamado Jesus Cristo, que está me levando para a promessa. A segunda lição que eu aprendo com este homem chamado Jacó é que nós devemos transformar os nossos pesadelos em sonhos. Porque a gente tem mais pesadelo do que sonhos. Ah, eu sonhei com tal coisa. Não, quando você vai contar o sonho é um pesadelo, é coisa que não presta. O verso de número 12 diz que e sonhou, e eis que estava posta a
terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam. Na dificuldade do Jacó, Jacó para, deita, descansa e consegue. Não é coisa de doido, meu irmão? Hoje quem está com cara de incrédulo não é a pastora Nadir, é a pastora Ellen. O pesadelo de Jacó teve que dar lugar para um lindo sonho. Você vai ver, você sabe esse sonho já. Isso me abraça, abraça a minha alma, porque, Ana, me faz compreender que o meu Deus, o meu Pai, o meu Abba, o meu Paizinho, Ele é especialista em transformar os nossos pesadelos de vida em sonhos lindos e realizados. Jacó viu naquele problema que ele estava enfrentando o primeiro degrau para alcançar o céu. No problema, William. Rogério, um lindo portal se abriu. Mas quando foi que abriu? No pior momento da vida? Eu converso com muita gente e as pessoas dizem assim: Armando, pastor, quando as coisas melhorarem para mim, eu tenho certeza que eu vou me firmar mais com Deus. Irmão, céu se abre no momento de tormenta. Céus se abrem no momento de luta, no momento de prova. Céus não se abrem no momento de facilidade, não. É no momento em que tudo está indo mal. Foi no pior momento da vida de Jacó que o céu se abriu. Foi no pior momento na vida de João que os céus se abriram. Foi no pior momento na vida de Estevão que os céus se abriram. Ele diz: eis que eu vejo os céus abertos. João diz que se tudo que Jesus fez na sua vida tivesse que colocar no livro, não haveria livros para caber todos os relatos. E por que esses estão aqui? É para você pegar e falar: fez com Jacózinho, vai fazer comigo. Fez com João, vai fazer comigo. Só está aqui o que importa para a gente pegar e ver o milagre acontecendo. Jacó, nesta noite triste, fria, ele descansa em Deus diante das tempestades, diante das lutas, e ainda ele se permite a sonhar. Sabe qual é o combustível que vai te levar para a direção certa, para o destino final? É se você voltar a sonhar. Tem muito crente que entrou aqui que não sonha mais. É tanto pesadelo, é tanta frustração, é tantas coisas que acontecem no dia a dia. Entra 2023, frustração. 2024, a expectativa é que vai melhorar. Não melhora, e ele para de sonhar. Mas Deus manda te dizer: o combustível que vai te levar é a tua capacidade de sonhar. É a tua capacidade de sonhar. Eu sonho todos os dias com a minha aposentadoria com 50 anos de idade. Eu sonho todos os dias com uma vida, sabe, com meus filhos criados e eu com ela podendo voar. Eu sonho todos os dias com a expansão deste reino de Deus. Eu sonho, eu vivo para isso. Pastor, o Senhor não tem problema, se eu contar você chora. Mas o meu Deus é um Deus que transforma os meus pesadelos em sonhos. Ele me dá permissão para sonhar. Olha o verso 13 e 14. Eu disse que o que deu norte para a vida do Jacó foi ele sonhar. E eis que o Senhor estava perto dele e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão seu pai, o Deus de Isaque. A terra em que você está agora deitado, eu darei a você e a sua descendência. Olha o 14, que lindo. A sua descendência será como o pó da terra,
Você se estenderá para o leste, para o oeste, para o norte, para o sul. Em você e em sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Por mais tensa que fosse a luta de Jacó, Jacó deitou e sonhou. Jacó deitou e sonhou. Por mais tensa que esteja a tua luta, permita-se deitar e sonhar. Qual a razão que nós temos de acordar cedo, se não for para realizar os nossos sonhos, para realizar os nossos projetos? É uma palavra simples, às vezes até meio que inocente, mas, cara, tem muita gente deixando de sonhar. Tem muita gente deixando de viver as bênçãos de Deus porque não sonha mais. Deus tem prometido para nós coisas que a vista humana é impossível. Deus tem prometido coisa para mim que para mim é impossível. Mas eu estou deitando e sonhando. Eu estou descansando nele, dando os passos de cada vez, fazendo a minha parte. E eu creio que um dia vai se cumprir as tuas promessas. Se a gente ficar sufocada, Thaisa, nas lutas, a gente não vai conseguir descansar em Deus. Se a gente ficar focado somente nas guerras, a gente não vai conseguir focar em Deus, descansar em Deus. E entenda isso, o Jacó resolve descansar e sonhar em Deus. E quando ele faz isso, algo que ele não sonhou acontecer, acontece o quê? O sobrenatural se manifesta na vida do Jacó, em meio às incertezas. O sobrenatural, ele só se manifesta na nossa vida quando a gente para e descansa em Deus e volta a sonhar com as promessas que Ele fez em tempos em que ainda a gente era uma criança. O verso 12 diz que anjos subiam e desciam. Pastor, o que isso significa? Que quando você resolve descansar em Deus, Deus começa a trabalhar por você. Quando você resolve descansar no Senhor, Deus começa a descansar, Deus começa a trabalhar por nós. Deus começa a trabalhar pela nossa família. Deus começa a trabalhar pelos nossos projetos. Deus livra dos laços da morte. Deus começa a quebrar cativeiros. Deus começa a colocar em prática os teus projetos. Tem um texto que eu amo, que há muitos anos atrás eu trouxe uma palavra sobre o Jó, capítulo de número 33, verso de número 14. Eu não sei quantos lembram, mas depois eu vou repetir essa pregação porque ela é maravilhosa. Ela abriu os meus olhos. Olha o que o texto diz no livro de Jó. Pelo contrário, capítulo 33, verso 14. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não entende. Deus fala, mas o homem torna a falar, mas o homem não entende. Olha o verso 15. Mas em sonho, em visão, de dia, de noite, quando o sono profundo cai sobre a... Como é que você vai cair em sono profundo se você não consegue... Às vezes dá vontade de ser pentecostal. Como é que você vai cair em sono profundo se você não consegue relaxar? Porque o texto diz que ele vem quando o sono profundo. Você consegue entender porque muitas vezes a gente deita na cama, depois de um dia de trabalho a gente não consegue descansar, a gente ora, aquela oração mequetrefe, e a gente não consegue pegar um sono profundo? O diabo sabe que se o sono profundo vier sobre você, Deus vai te visitar e preparar para você um dia seguinte, cheio de direção. Pastor, que loucura. Não, é o verso 16, é Bíblia.
Então lhes abre o ouvido. Quando? No sonho. E dá sua instrução, para afastar o ser humano dos teus planos e livrá-lo do orgulho. Tudo isso durante a noite. Tudo isso durante o sono profundo. Verso 18: para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Tudo isso quando você aprende a descansar em Deus. Você conseguiu pegar? Você conseguiu pegar? Existe uma movimentação espiritual quando você faz o teu dia de labuta e à noite você consegue não ficar no Big Brother, não ficar na novela, mas ficar descansando no Senhor. Existe uma movimentação espiritual. Deus só começa os trabalhos dele quando eu começo a descansar nele. Vou falar de novo. Deus só começa os trabalhos dele na minha vida quando eu chego na minha casa e começo a descansar nele. Isaías 64:4. Vocês estão comigo? Eu morro de medo de ficar só. Vou marcar uma consulta com o Leandro, psicólogo. Tem um negócio dentro de mim que eu preciso sair. Onde eu abri o coração para a Priscila. Não gosto de ficar só. Me ajuda, Leandro. Isso está tão sério porque eu fui pregar ontem e me deram uma camisa. Não gosto de ficar só. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele. Mas ele trabalha só para quem? Oh meu Deus, olha o amor. Prefeito Joaquim, olha o cuidado. Olha que coisa linda. Jacó, em meio ao pesadelo, ele faz o quê? Ele descansa. Em meio à crise familiar, o que ele faz? Ele descansa. E aí Deus apresenta para ele, faz uma linda revelação de amor e diz assim: eu estou contigo. Eu estou contigo. No pior momento da vida do Jacó, Deus se manifesta, o abençoa e diz: eu estou com você, rapaz. Fica tranquilo, fica em paz. Quantos conseguem nessa noite aprender com Jacó? A gente guarda tanta coisa ruim de Jacó, né? Mas olha que coisa boa. Aprender com Jacó. Não deixe o teu quarto da oração. Não deixe os teus devocionais diários. Não deixe de vir aos cultos. Não deixe de fazer os teus trabalhos ministeriais. Não vire as costas para Deus. Porque quem paga o pato não é a empresa, não é a faculdade, não é ninguém. É Deus. Mas é o cara que você tem que descansar. E quando você descansa nele, acontece uma movimentação espiritual. Eu estava conversando com uma menina, com a evangelista Fernanda aqui na quarta-feira depois do culto. E às vezes eu falei para a gente estar pensando que a movimentação espiritual, o avivamento acontece em rodopio e em barulho. Não, está acontecendo quando a igreja começa a receber a palavra. Está acontecendo quando a igreja começa a crescer com a palavra. Quando a igreja começa a passar por cima dos problemas e descansar em Deus, a passar por cima das dificuldades e se manter firme com Deus. Isso é avivamento. Isso é avivamento, não é barulho. Terceiro e última lição que eu aprendo com Jacó é que diante das lutas, dos problemas, devemos aprender a levantar para Deus um altar. Um altar. Mas é em meio aos problemas. É em meio aos problemas. Verso 18 e 19, vamos ler. Na manhã seguinte, Jacó se levantou de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E o lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de...
Betel. Por isso que eu comecei dizendo que o lugar que eu invoco o nome do meu Senhor, ali um portal se abre. Não é mais a minha casa agora é a casa de Deus. Não é mais o meu trabalho, eu vou falar até você entender, o meu trabalho agora é a casa de Deus. Não é mais a minha faculdade, aonde eu proclamo o nome dele, agora é a casa de Deus. Ele pega o problema dele, e no meio do problema dele, ele faz o que no caminho? Ele levanta um altar. Ele descansa. Ele transforma aquela pedra em um altar, um lugar de adoração. E ele diz, agora não é o nome que deram os homens, agora é o homem que recebe Deus. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Você conhece alguém que quando passam por problemas, eu sei que você conhece, a primeira coisa que elas deixam de fazer é invocar o nome de Deus no lugar do problema. Ela invoca tudo que é. Se esqueceu que a palavra que é entoada dos teus lábios é que faz com que haja uma movimentação espiritual? Ezequiel pode? Ezequiel fala, tu sabes. E aí Deus vira para Ezequiel e fala, eu sei, mas fala. Mas fala. Os teus problemas não podem te impedir de falar com Deus, de profetizar no lugar do problema, no lugar que o câncer está atuando, que o desemprego está atuando, que a desavença está atuando, que a enfermidade está atuando. É neste lugar que você tem que chamar a presença de Deus. O altar de Deus tem que ser algo vivido nestes lugares, não é na igreja. A igreja não pode ser o único lugar de adoração. A gente não pode abandonar o culto a Deus. E um culto tão precioso que está sendo abandonado é o culto no lar. É o culto que a gente faz com os guris, com a esposa, com o esposo, em volta da mesa, onde não tem instrumento, onde não tem glória a Deus de uma plateia, aonde é a família, Pai, Espírito Santo e uma movimentação espiritual acontecendo no lugar da dor. O diabo ama, Antônio, de ver que os meus problemas me impedem de levantar um altar para Deus. Ele adora ver isso, ele ama isso. Porque dentro do coração dele, não sei se ele tem coração, ele pensa, está dizendo que o Criador é o culpado pelos problemas que ele está vivendo. E Deus não é culpado pelos problemas que nós enfrentamos. Pastora, nós somos os culpados. Assumir a culpa, assumir o pecado e deixar é o que nós precisamos fazer. Quando a gente começa a entender isso, você começa a falar, tem um problema aparecendo? Tem. É bom? Não. Ninguém gosta de problema. Mas você precisa ser espiritual, maduro, como nós falamos ontem, de dizer, neste problema, que eu vou ter mais motivo de orar. É diante deste problema que eu vou ter mais motivos para me consagrar. Teve consagração aqui pela manhã, não teve? Eu tenho certeza que vocês enfrentaram muito, mas a gente tem mais motivos para se consagrar. Eu tenho mais motivos para entrar com mais frequência agora na presença do meu Deus, diante destes problemas. E aí os problemas vão deixando de ser problemas e vão se transformando em bênçãos. Eu vou falar de novo, porque os problemas vão deixando de ser problemas e vão se transformando em bênçãos.
Por quê, pastor? Porque Deus, Ele age em cima dos problemas. Deus, Ele trabalha em cima dos problemas. A terra estava em um caos e Ele começou a trabalhar em cima dos problemas. Quem tem coragem de adorar mais aqui diante dos problemas? Dá uma glória a Deus. Quem tem coragem de começar a orar mais diante dos problemas? De se consagrar mais diante dos problemas? De buscar mais a face de Deus diante dos problemas? Porque, Thaís, a gente vai abrir essa bocona cheia de dente que a gente tem, e a gente vai dizer para todo mundo ouvir o que, pastor? O que Jacó disse no verso 16, é lindo isso, Cíntia. No verso 16 ele disse: quando despertou do sono, descanso abençoado, disse: na verdade, o Senhor está neste. Mas antes de descansar, ele não. Eu não vim aqui pregar só para mim. Eu sei que tem pelo menos mais uma pessoa aqui passando por problemas. E eu quero te convidar nesta noite a atrair a presença de Deus para este problema, como você nunca fez na tua vida, porque este problema será o palco do teu milagre. Esse problema será o palco do teu testemunho. Eu quero te convidar, mulheres e homens de Deus, a atrair Deus, Jesus, para esta terra seca. Jesus disse: eu sou a escada que liga a terra ao céu. Sou eu, ele disse: sou eu esta escada. Canto de lá e a Séfia. Ele falou: eu sou a escada de Jacó. E Ele está aqui nesta noite, querendo que você tire ele daqui e leve ele para os teus problemas. No lugar de sangue, choro e desgosto, vai começar a brotar um manancial de águas vivas daquele lugar. Jacó foi abençoado no lugar da sua vergonha. Abençoado. E Mané, é loucura, né? Mas é nesse deserto que Deus vai te honrar. É no deserto. Porque no deserto, pastor, você não tem suprimento suficiente. E é onde você fala: eu tenho duas opções: comer na mão do faraó, que é o Satanás de Mateus 4, ou esperar para comer na mão de Deus.